Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, a graça e a paz esteja no seu coração. Solenidade de Pentecostes, momento tão importante para nós, para a Igreja, porque nós celebramos este dia em que o Espírito vem ao encontro dos apóstolos de Maria Santíssima, reunido no cenáculo, vem sobre toda a Igreja para dar a ela a graça de abrir-se sempre mais à vontade do Pai. Que nós possamos acolher esse Espírito e viver essa experiência do nosso ser Igreja, movida pela força do Espírito Santo. Abramos o coração para acolher a palavra santa que o Senhor hoje nos dirige, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 15, 26 a 27, 16, de 12 a 1. Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. Como a gente é lembrado, a solenidade ela tem como grande característica ser celebrado também com a véspera. E na véspera a gente teve então a vigília de Pentecostes, cujo evangelho da vigília é aquele que Jesus convida cada um de nós dizendo: quem tiver sede, venha a mim e beba. E ele diz que daquele coração dos que creem nele, que se abrem a ele, vai jorrar um rio de água viva. Muito interessante essa palavra de Jesus dita a nós, primeiro lembrando a gratuidade do amor de Deus em nossa vida, porque ele diz que vai dar para nós a água viva. Se a gente tiver sede e for a ele, vamos receber gratuitamente essa água viva. E interessante também o fato de que aquilo que Jesus experimenta, ele deseja também que nós experimentemos. Ele diz que a gente abrindo a nossa vida à vida dele, nós vamos ver jorrar em nossas vidas uma fonte de água viva. Porque quem tem a água viva é Jesus. E se ele nos concede a graça de fazer jorrar em nós também essa água viva, é uma magnífica bênção da nossa parte. Então nós acolhemos esta graça, acolhemos essa palavra e queremos fazer dessa palavra nossa vida, tomar posse, dessa palavra santa que nos indica que água viva será nos dada e que bebendo desta água viva, que vem da fonte que é Jesus, nós nos tornamos também uma fonte de água que jorra esta própria água viva. Então, nós participamos de tudo aquilo que Deus tem de bom. O melhor, participamos de tudo que é dele, porque ele é todo bom. E ele nos dá a plenitude da graça, nos dá a plenitude da vida. E o Evangelho que nós acabamos de ouvir chama a atenção para alguns elementos também muito importantes a guardarmos no coração nesse dia de Pentecostes. Jesus fala da vinda do Espírito e ele diz: quando vier o defensor, que vos mandarei da parte do Pai, ele procederá da parte do Pai e dará testemunho de mim. Ele é o Espírito da verdade, né? E aí, Jesus ele vai dizer para nós que esse Espírito é o Espírito que vai ser revelador de tantas verdades que ele gostaria de transmitir para nós, mas que não teve possibilidade. Então, Jesus ele chama atenção para isso de uma forma muito interessante, dizendo: olha, tem muita coisa que eu gostaria de falar com vocês, mas não foi possível. Jesus não disse por que não foi possível. Pode ter sido por falta de tempo, pode ser que os discípulos não estavam preparados para escutar, né? É o que é mais certo, eles não estavam preparados para escutar aquilo que Jesus tinha a dizer. Então, Jesus não disse, porque não foi possível. Mas ele garante que quando vier o Espírito da Verdade,
esse Espírito vai revelar para os discípulos, para nós todos, para a sua igreja, a plena verdade. Vai revelar tudo aquilo que Deus tem no coração. Então, o Espírito Santo é o revelador das vontades do Pai. É o revelador dos grandes mistérios de Deus. É o revelador daquilo que tem como princípio em Deus. Porque o Espírito, ele vem agir após a ressurreição de Jesus, a sua ascensão, ele vem agir nos corações dos discípulos agora para conceder a eles a graça do entendimento de tudo aquilo que Jesus havia dito, tudo que ele fez, tudo que ele realizou no meio dos homens, as suas palavras e as suas ações. Então o Espírito vem para revelar o significado de todas essas ações, que os discípulos, quando experimentaram, não estavam ainda atentos para poder acolher ou não estavam preparados, totalmente para compreender aquilo que Jesus gostaria de revelar a eles, com aquilo que ele falava e com aquilo que ele fazia. Agora o Espírito vem como iluminador para poder trazer à luz da verdade aquela verdade que Jesus havia transmitido e que os discípulos não tiveram aptidão espiritual para poder acolher na totalidade da verdade que Jesus desejava transmitir. Então nós podemos dizer, Jesus envia o Espírito que é santificador e é o Espírito de sabedoria que abre o coração dos discípulos para a verdade plena que o Senhor tem para cada um de nós. Então, que nós peçamos o dom do Espírito para compreendermos cada vez mais qual é a vontade de Deus em nossas vidas, qual é a mensagem que Ele deseja transmitir aos nossos corações. Porque é preciso que nós estejamos atentos para esta verdade. E o Espírito Santo é essa luz que vem iluminar-nos para poder ter consciência daquilo que o Senhor deseja para nós. Gostaria também de chamar a atenção para o que se ouve hoje na primeira leitura, que se ouve hoje na liturgia como um todo. Então, na primeira leitura fala dessa ação do Espírito que vem e que faz com que as pessoas que falam a partir do Espírito, elas sejam compreendidas. Então, há aí uma ação do Espírito em quem fala e há uma ação do Espírito em quem escuta, porque eles conseguem compreender mesmo a pessoa falando na língua diferente, eles conseguem compreender. Então, é o Espírito agora da compreensão e da comunhão. E a gente lembra que uma das leituras da Vigília fala da confusão que foi criada lá em Babel, quando o povo queria construir uma grande cidade para poder ser melhor do que os outros, construir uma torre grande para ser poderoso, mais poderoso que Deus. E aí veio a confusão. Eles falavam a mesma língua, mas não conseguiam se compreender. Virou então a Babel, a cidade da confusão. E aí, agora, com o Espírito, a confusão ela é rompida, ela é eliminada, porque agora existe o Espírito da comunhão, o Espírito da compreensão. Fala-se em línguas diferentes e todos se compreendem. Por quê? Porque existe um elemento que vai além da fala, que faz a compreensão acontecer, que é o elemento que nos é trazido pelo Espírito Santo, que é o amor em sua plenitude. O amor faz com que nós tenhamos a possibilidade de compreender, porque a compreensão ela é algo do intelecto, da cabeça, sim, mas é muito mais do coração. Sobretudo quando a gente fala de compreensão, de compreender o outro, a gente está falando de algo, está tocado, está ligado ao coração, aos sentimentos. Porque se não houver empatia, se não houver amor, pode haver a máxima comunicação com todas as normas gramaticais aí propostas, mas se não há amor, não há compreensão, porque não são palavras a serem compreendidas, são sentimentos, emoções, é o coração que precisa ser compreendido. Então, Jesus ele envia juntamente com o Pai o Espírito Santo sobre nós, e é esse Espírito Santo de compreensão, de comunhão, que vem romper com o espírito de confusão
que nasceu do egoísmo, do desejo de poder, que acontecia lá em Babel. Mas hoje também nós precisamos pedir esse espírito de compreensão, porque tantas vezes ainda há uma Babel no nosso tempo, porque tantas vezes as relações humanas elas são orientadas pelo poder, pelo ter, né? E por isso há ainda muita confusão. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a nos compreender e a criar sempre mais este espaço de comunhão, movido por essa ação de Deus, que é a ação de amor, que nos traz a plenitude da vida. Então, que hoje, querido irmão, querida irmã, nós invoquemos o Espírito Santo, pedindo a Ele essa água viva que Ele deseja dar a cada um de nós. Pedindo a Ele também a graça de podermos compreender a verdade que Ele tem para conosco, a totalidade da sua verdade. E que Ele nos dê o espírito de compreensão, para que a gente possa, amando, buscar compreender, acolher e fazer o bem para o nosso irmão e irmã. E que venha generosa a bênção de Deus sobre nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia de Pentecostes, que a graça de Deus ilumine a sua vida. Um forte abraço.